Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Que o Mestre Jesus nos abençoe sempre e que nos conduza em mais um dos nossos estudos, onde estamos todos aprendendo essa doutrina espírita, que certamente é o grande advento do Consolador prometido para a humanidade. Vamos iniciar, como sempre, solicitando a nossa irmã Graça para que ela faça a prece de abertura. Jesus, Mestre amado, aqui estamos para agradecer o momento de estudo e aprendizado, rogando aos espíritos que aqui se encontram que nos facultem o aprendizado e o entendimento necessários para que possamos nos fortalecer na fé e amorosidade que tens por todos nós. Nos envolva com a sua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz, meus queridos irmãos da Casa do Caminho, Salvador, interior da Bahia e outras cidades que têm participado conosco nesta grande jornada em busca do autoconhecimento. Hoje, dando continuidade ao capítulo 17, vamos comentar os itens Um Só Rebanho e Um Só Pastor, Advento de Elias e Anunciação do Consolador. É muito interessante esse item 31 que Kardec coloca na sua introdução uma citação do evangelista João no capítulo 10, versículo 16. Ele diz da seguinte forma: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. Portanto, logo na introdução, Kardec vai fazer uma análise sobre a grande Babel de religiões que existe na humanidade e, ao mesmo tempo, nas suas considerações finais, no item 31 e 32, ele vai falar desse único rebanho, não é? Que é a aspiração do futuro da humanidade. Vejamos bem. Por essas palavras, Jesus claramente anunciava que os homens um dia se unirão por uma crença única, mas como poderá efetuar-se essa união em ter uma única ideia central, uma única unificação dos ideais de aspiração futura para a humanidade? Difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito e nenhum admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas
crenças. Portanto, Kardec já inicia falando que as religiões, cada uma busca a sua verdade, a sua unidade dentro do seu ponto de vista. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Os povos do mundo inteiro já confraternizam como os das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas. Olha o que é que ele diz aqui. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações, facear pelo desenvolvimento da razão humana, pelo desenvolvimento da nossa razão humana, do nosso bom senso, como Kardec, ele era tido como um homem de bom senso, um homem que tinha uma fé lógica e raciocinada, que se tornará apta a compreender a pluralidade de todas as dissidências. Essa palavra dissidência está em voga aqui no Brasil. Está se repetindo nesses últimos anos a mistura da política com as questões religiosas, de pontos de vistas, onde isso é um perigo muito grande quando as pessoas querem impor ao outro a sua verdade, que a sua religião pratica. Então, quando ele diz assim, que essa pluralidade de todas as dissidências, pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam e a destacar pouco a pouco de suas fiadas as pedras estragadas, demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto da sua ignorância das leis da natureza. Muitos, como ele diz aqui, que muitos, por ser ignorante no que se diz respeito à questão da lei da natureza, da ciência, não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade, afastando os acessórios. Ela prepara as vias para a unidade. Essa unidade, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é o que nós aspiramos para o futuro. Uma única nação, um único pensamento. Mas isso só ocorrerá quando o planeta Terra atingir o patamar de um mundo de regeneração. A unidade divina, a busca do divino, ele se inicia, ou melhor dizendo, ele já iniciou há milênios dentro do mundo íntimo de cada um de nós. Cada um que estamos aqui nesta sala, buscando o autoconhecimento, buscando a unidade divina do Criador, porque Deus é único, ele é inseparável. Não podemos lotear o Criador, porque ele é a essência divina que nos move. Então, quando nós buscamos uma unificação, uma unidade, tem que ser a unidade da fraternidade, da bondade e da cristandade fincada nos projetos da Boa Nova que Jesus legou para a humanidade. Então, Kardec,
ele vai fundamentando que em um futuro distante só haverá um só rebanho. Herculano Pires, eu fiz umas anotações aqui de Herculano Pires, se eu não me engano, citei semana passada o livro O Espírito e o Tempo. Eu não sei se foi aqui no grupo da Gênese ou foi em outro grupo que eu faço parte, mas Herculano Pires, ao escrever o livro O Espírito e o Tempo, ele vai afirmar que no futuro distante só haverá uma única religião, que é a religiosidade humana. Quando a raça humana, a criatura humana, atingir outros níveis de patamar, só haverá uma única religião, que é a religiosidade das criaturas humanas. Portanto, nos mundos que já vivenciam as civilizações que habitam outras moradas, que já vivencia os mundos de regeneração, só há uma única unidade, que é a unidade do amor acima de todas as outras questões. Não existe religiões, existe religiosidade, que é uma conquista individual de cada um de nós. Você não tem a crença A, B, C e D. Você não tem mais aquela ideia do rei Agamenon, que era o rei de Micenas. Agamenon era irmão de Menelau. Menelau era rei de Esparta. Menelau e Agamenon, para invadir Troia, ele teria que pagar um sacrifício. E ele navega com as suas esquadras para invadir Troia. E quando chega à beira-mar do Mediterrâneo, narra a mitologia grega, não é, que Menelau, Agamenon, os dois irmãos e reis, cada um de Esparta e o outro de Micenas, eles chegam à beira-mar e percebem que o mar está revolto. Havia tempestades. E o rei Agamenon resolve consultar o seu oráculo. Era aquela figura, o que nós conhecemos hoje como um profeta, um médium, uma pitonisa, enfim. E este homem, que era o oráculo, que tinha comunicação com os deuses, porque os reis só tomavam a decisão de guerra ouvindo os seus oráculos. E o seu oráculo disse: senhor Agamenon, você tem que fazer um sacrifício aos deuses para aplacar a fúria do mar, porque o mar estava revolto, o mar estava agitado. E para que a gente possa invadir Troia só pelo mar. Então, só vai diminuir a violência do mar se você fizer algum sacrifício. E o rei Agamenon, meus amigos, perguntou: é uma pomba? Pode sacrificar uma pomba? E o oráculo respondeu: não é uma pomba, é mais do que uma pomba. É um sacrifício que você vai aplacar a ira dos deuses do mar e você vai conquistar a invasão de Troia. E que todos vocês conhecem a história do cavalo de Troia, construído por o rei Odisseu. E qual seria a oferenda? A tua própria filha. Agamenon, ao ouvir aquele relato do oráculo, Troia, e aplacar a ira dos deuses do mar, ele teria que sacrificar a única filha. E assim ele fez. Ele sacrificou porque ele ouviu do oráculo, porque o oráculo tinha lhe dito que os deuses, que deuses são esses da mitologia grega, da mitologia
egípcia. São os espíritos que interferem na humanidade. É evidente que nenhum espírito de alto quilate iria mandar que você sacrifique a sua própria filha para aplacar a ira do mar, porque isso vai de encontro aos princípios da ética evolucionista. Foi por isso que Jesus veio à Terra, para trazer uma nova unificação em religiosidade e acabar com esse primitivismo da época da mitologia grega e dos nossos dias atuais. Depois de 5.000 anos de história da filosofia, da história da Grécia até os nossos dias atuais, ainda há sacrifícios em nome de Deus. As pessoas matam animais em nome de Deus para alcançar uma oferenda. Portanto, quando Jesus afirma, Kardec afirma, e Jesus na sua mensagem vai dizer que um dia haverá um único pastor, e ele diz assim, que no estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que, em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista, nem intolerante, que for a emancipadora da inteligência, com o não admitir, senão a fé raciocinada. Portanto, quando Kardec vai dizer que a legítima aspiração é do coração e do espírito de unidade divina através do amor, Jesus veio à Terra para unificar os corações, reunir em um único rebanho. A grande fazenda deste rebanho é o planeta Terra, é a Mãe Gaia. E todos nós somos ovelhas humanas, conduzida por Ele. E há muitas ovelhas que se desgarram. E que Jesus, sendo pastor das ovelhas humanas, ele iria afirmar que não deixaria nenhuma ovelha se perder do seu aprisco. Portanto, todos nós, meus queridos irmãos, todos irmãos das religiões que existem na atualidade, todos nós estamos sendo conduzidos pela égide do Cristo Jesus e dos seus prepostos espíritos que ajudam na administração do nosso orbe terrestre. Cada religião, cada filosofia de vida tem os seus avatares, tem os seus espíritos. Na cultura mongol, no ano de 1290, Gengis Khan, ele falava do céu azul. Se você quer invadir a China, vai dizer Gengis Khan. Se você aspira invadir a China, perderemos muitos soldados. Mas esses soldados mongol, eles sabem que existe o céu azul. Na cultura mongol, ele vai dizer que o mundo espiritual é o céu azul. Eles matavam e se entregavam ao holocausto porque ele tinha a ideia de que existia vida após a morte dentro da cultura mongol. Como, por exemplo,
no estado do Rio de Janeiro, vivemos em um país, no continente ocidental, tem a colônia espiritual nosso lar, tem uma colônia espiritual Redenção aqui na Bahia. É claro que os mongol, não é? Têm as suas colônias espirituais e eles, naquela época de Gengis Khan, acreditava no céu azul da realidade espiritual e eles tinham as suas crenças como ainda tem hoje. Ainda há muitos sacrifícios na Mongólia para adentrar a este céu azul, a este céu celestial e que nós conhecemos no mundo ocidental, na filosofia espírita como o mundo dos espíritos, o mundo da erraticidade. Portanto, quando, fechando essa citação de um só rebanho, ele diz assim: o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, a fundar na terra o reinado do bem pela prática da caridade e da fraternidade universais. Se a cultura grega em Agamenon Agamenon sacrificou a própria filha, Gengis Khan e os seus descendentes acreditava para entrar no céu azul teria que sacrificar. E assim por diante, nos terreiros de candomblé, você faz as oferendas, o zebó. O que é um ebó? É um conjunto de alimentação que você vai oferecer aos espíritos, aos deuses africanos. E essa alimentação do ebó, ela tem uma função de alimentar a esses espíritos. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas vou falar de forma muito superficial, que essa alimentação se dá pela... Como é que eu posso dizer a vocês? Quando há uma oferenda que vocês veem aí nas encruzilhadas, pessoas colocando galinha, azeite, essa coisa toda, que você faz oferenda ou direciona um ebó para ajudar alguém ou conseguir alguma coisa na vida ou prejudicar alguém usando um boneco de pano, e naquele boneco de pano, dentro de um tacho cheios de agulha no boneco, e com o nome da pessoa é direcionado para prejudicar ou matar a pessoa. É evidente que o espírito, ele não vai pegar aquele prato e comer, mas ele vai saciar o fluido que emana daquele prato. Eu não sei se vocês estão preparados para o que eu vou dizer a vocês, o que eu presenciei dentro de uma reunião mediúnica no Centro Espírita Humberto de Campos. Eu estava na posição de doutrinador ou dialogador quando o espírito se manifestou através de um médium e me disse assim: sou eu que estou provocando os vômitos. Ela está com muita dor de cabeça. Ela não tem se queixado que está com dor de cabeça? Somos nós que estamos lá na casa dela. E quando ela sente muita dor de cabeça e enxaqueca, somos eu e os nossos companheiros que está provocando que ela tenha vômitos. E todas as vezes que ela vomita, que ela vai vomitar, nós saciamos o fluido do vômito. Quando ela joga aquela bilis para fora, nós saciamos o bilis, o fluido do bilis, do vômito. Isso é apenas a ponta do iceberg, o que esses espíritos são capazes de fazer. Portanto, os ebós, as oferendas, ele só vai ter algum efeito no indivíduo se o indivíduo tiver na mesma faixa de vibração.
Então, hoje, em pleno século XXI, nós ainda vivemos com os nossos arquétipos coletivo da humanidade, é imaginar que para você aspirar ao mundo melhor, um mundo de bem-aventuranças, você ainda tem que fazer sacrifícios. Você tem que comprar, pagar para comprar um lote no reino de Deus. Isso é inadmissível. Mudando agora para o advento de Elias, Kardec vai, no item 33 e 34, analisar o Elias. Elias foi aquele profeta que mandou matar, na época que ele foi, ele mandou matar mais de 400 discípulos religiosos, e ele, de certa forma, pela lei de ação e reação, ele responderia por esses atos que ele fez. E Elias vai narrar Mateus. Mateus faz uma narrativa do diálogo de Jesus sobre Elias e João Batista. Então seus discípulos lhe perguntaram: por que, pois, dizem os escribas ser preciso que antes venha Elias? Jesus lhes respondeu: é certo que Elias tem de vir e que restabelecerá todas as coisas. Ou seja, Elias iria ter outra reencarnação, e nessa nova reencarnação ele iria restabelecer os erros que ele praticou no passado, como cada um de nós, os nossos equívocos. Eu não diria erros, não é, minha amiga Lúcia? Eu não diria erros, mas diria equívocos. Quem aqui nesta sala não já teve os seus equívocos? Ou já pisou literalmente na casca de banana? Quem não já pisou em uma casca de banana e caiu em queda redonda no chão? Ou seja, e ele diz assim: mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, antes o trataram como lhes aprouver. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Ou seja, ele estava falando da reencarnação. A reencarnação é um fato. Ponto final. Quando eu participei de um programa evangélico algumas décadas atrás, e era uma mesa redonda que tinha um pastor da igreja presbiteriana, e uma das questões que a igrejas evangélicas vai de encontro às questões da doutrina espírita é a questão do dogma da reencarnação. A reencarnação não existe. E aí, neste programa que eu participava, eu falei sobre a reencarnação de Elias na personalidade de João Batista, conforme está no versículo 17, capítulo 10 a 13, que na época a gente comentava. Tanto o pastor Batista como esse pastor presbiteriano foram contra e começaram a atacar o espiritismo. E eu dizia: vocês não estão me atacando, porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina inviolável. A reencarnação existe, ponto final. Mas nós não acreditamos na reencarnação. É uma questão de ponto de vista. É uma questão pessoal do senhor. A reencarnação é fato. E não há como o senhor duvidar. Mas eu não acredito na reencarnação. Problema do senhor. Mas a reencarnação é uma lei. É uma lei tanto quanto a lei da física
na qual o Senhor está inserido. O Senhor respira, o Senhor sente a presença do vento, mas não o vê. A presença do vento significa o ato de que nós estamos respirando. Portanto, a reencarnação é uma lei tanto quanto as leis que regem o nosso planeta. Eu não acredito, meu jovem. Eu disse, olha, problema do senhor. A reencarnação é um fato e ponto final. Então não vamos aqui, eu não vou provar cientificamente ao senhor as evidências científicas da reencarnação, porque o senhor não vai admitir, não vai aceitar. Portanto, a reencarnação é um fato. Então, diante de um fato lógico, não há o que você discutir. Então, quando Kardec vem nos mostrar sobre essas questões, como vocês vão ver no item 35, a anunciação do Consolador, ele vai dar um desdobramento e eu vejo que todos nós estamos inseridos. Por que que nós estamos reunidos, estudando a codificação espírita? Porque estamos dentro dessa linha diretora da busca da unidade divina, da busca deste Consolador prometido. E aí, olha o que o Kardec descreve. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Jesus afirmou isso, Fabiana, há 2000 anos. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecerei, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará vos lembreis de tudo o que o que vós tenho dito. Ou seja, Jesus não falou de tudo. O fato é que nós estamos estudando uma obra Gênese. A gente tem falado de cosmologia, de campos gravitacionais, de buracos negros, de civilizações super avançadas, de seres greys, reptilianos, de seres oriundos da estrela de Alcione. Imagine se Jesus começasse a descrever as características fisionômicas dos arianos, dos pleidianos, que são seres que têm semelhante à nossa estrutura biológica, mas de uma beleza muito mais avançada do que a nossa. Se Jesus falasse dos pleidianos, da estrela de Alcione, de Sírios, que há civilizações em Sírios, naquela época, eles não iriam entender que eram povos ignorantes. Eu hei de enviar um Consolador prometido. Imagine, dona Bernadette, se Jesus dissesse para Nicodemos, ô Nicodemos, eu estou falando da reencarnação, e você não está entendendo? Você não sabe que, se eu não me engano, eu falei esse fato algumas semanas atrás, e que eu comentava, você não sabe, Nicodemos, que a mulher tem as trompas de Falópio? Já pensou, dona Bernadette? Jesus falando para Nicodemos sobre as trompas de Falópio da mulher, e que existe o espermatozoide, que são 300 milhões de espermatozoides viajando pelas trompas de Falópio e penetra no óvulo, e que cada esperma carrega o DNA ou RNA e que é conectado com um fluxo energético aonde o espírito vai começar a se acoplar energeticamente
no óvulo. Vocês imaginaram Jesus explicando isso aos discípulos naquela época? Eu falei o que é um espermatozoide. Eu falei o que é umas trompas de Falópio, e todo mundo aqui, depois de 2000 anos, a gente sabe o que é isso. Agora, imagine Jesus falando de que o espírito é uma centelha e que irradia os seus cromossomos aonde está a futura genética de um corpo. Imagine Jesus falando isso naquela época. Foi por isso que Jesus disse: eu vou mandar um Consolador prometido. E eu diria mais, ele mandou o Consolador, que é o advento do Espírito da Verdade, que é a introdução do livro dos Espíritos. Está lá na introdução do livro dos Espíritos, em Prolegômenos, que é assinado na introdução do livro, é assinado por João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Emanuel Swedenborg, etc, etc. Ou seja, era uma pleiade de espíritos que assinaram a introdução do livro dos Espíritos como prolegômenos. Esse Espírito da Verdade, Kardec vai descrever aqui mais adiante. Portanto, o Consolador, que é a doutrina espírita, ele trouxe à humanidade através de Allan Kardec. E nós estamos agora, eu diria, na segunda fase do advento, a terceira fase do advento do Espiritismo na humanidade. O primeiro advento foi a revelação da codificação espírita. Foi o primeiro advento, a primeira revelação. A segunda revelação começou a ocorrer aqui no Brasil. Chico Xavier, Zé Arigó, Divaldo Franco, Anália Franco, outros médios notáveis, Ivone Pereira do Amaral, Eurípides Bassanuflo e tantos outros começaram a psicografar, especialmente o Chico Xavier. 416 livros psicografados, mais de 1000 espíritos, vou repetir, mais de 1000 espíritos ao longo da vida de Chico deu comunicações psicofônica e psicografou alguma mensagem. Era a segunda revolução do advento do espiritismo na Terra, que era a revelação dos espíritos através de uma série de obras psicografadas. E agora a gente está vivendo a terceira fase do advento do espiritismo, que é essa fase que começou em 1990, mais ou menos, com um projeto aqui no Brasil e que se espalhou para outros países, o projeto Manuel Filomeno de Miranda e o projeto de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela fez parte e continua fazendo parte da equipe de espíritos que codificaram a doutrina espírita. Em Prolegômenos tem esses autores e no final os espíritos dizem, etc, etc, se referindo a outros espíritos. E Joana de Ângeles, em 1990, vai mudar a sua dialética, a sua linguagem. Os livros que a Joana psicografou na década de 60, década de 70 e 80, tinha uma linguagem, mas em 1990 começou a ocorrer uma revolução, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, da série psicológica, o autoconhecimento à luz da doutrina espírita. Ela iria publicar uma série de livros em busca da verdade, o homem integral, enfim, vida, desafios e soluções, amor imbatível, amor, que é uma série de livros que os espíritos, tanto Joana, tanto Manuel Filomeno de Miranda e outros espíritos, vão associar a busca do autoconhecimento do ser interior com a proposta
do Consolador prometido. É uma terceira revolução, aonde hoje não precisamos mais das materializações, não precisamos mais das cirurgias de cortes, de espíritos se materializando. Isso foi na segunda fase do espiritismo no Brasil. Hoje nós vivemos uma grande revolução. A revolução do espiritismo no mundo, na atualidade, está se processando dentro do nosso mundo íntimo. Quando Joana fala Em Busca da Verdade, que eu considero uma obra-prima da série psicológica Em Busca da Verdade, Joana está fortalecendo um dos pensamentos de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, a busca do filho pródigo, que se perdeu da casa paterna que é Deus, e todos nós somos filhos pródigos na parábola de Jesus. E que Joana vai dar uma interpretação na sua análise psicológica. No ano 2000, Joana vai publicar, em comemoração aos 2000 anos do Evangelho do Cristo na Terra, ela vai fazer uma análise sobre o Evangelho à luz da psicologia profunda, e que é um livro que eu indico a todos vocês. Tudo que nós estamos falando aqui sobre os evangelhos de Jesus, está lá. O Evangelho à luz da psicologia profunda, de Joana de Ângeles. Ela vai dar uma narrativa, uma análise. Então hoje nós não precisamos mais de fenômenos. Precisamos do fenômeno da unidade a Deus. O fenômeno da nossa revolução no nosso mundo íntimo. Então, quando Kardec vai interpretar: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar, porque, meus amigos, vocês não podem suportar. Jesus, ele não falou tudo. Se Jesus tivesse apresentado toda a sua proposta para a humanidade, que é o projeto da Boa Nova, psicologicamente nós não suportaríamos. Jesus apenas falou, e a síntese das bem-aventuranças é a ponta do iceberg. Se ele falasse da grande proposta, do projeto divino de Deus para a Terra, não temos condições psicológicas para suportar a proposta da ética cósmica universal, porque o nosso nível de maturidade espiritual ainda está aquém de assimilar, de absorver mensagens profundas, e que a gente nem imagina, que nós estamos distantes há anos-luz. Foi isso que aconteceu com o sistema cocheiro, o sistema de Capela. Capela, uma estrela gigantesca, atingiu alto nível de evolução moral e tecnologicamente. Só que havia uma civilização que estava atrapalhando o progresso dos capelinos. E aí o que ocorreu? Houve um êxodo. Moisés não fez um êxodo? Há um êxodo entre os planetas. Por isso que Jesus iria afirmar: há muitas moradas na casa de meu pai. Então esse êxodo foi a retirada daqueles espíritos, daquela civilização que estava atrapalhando o progresso de um mundo que já estava atingindo o patamar de regeneração, para mundos primitivos. E aqueles espíritos de Capela iria reencarnar em um mundo primitivo. Mundo primitivo esse chamado planeta Terra. E aqui os capelinos, nas figuras dos egípcios, dos indianos, dos chineses, dos gregos, dos arianos, espíritos esses dos hebreus,
Espíritos esses que iriam encontrar com classes primitivas, espíritos primários no seu processo de evolução, o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, homens rústicos, onde essas civilizações que perdeu o seu paraíso perdido, que é a teoria de Adão e Eva, o paraíso perdido de outros mundos mais evoluídos, que era a Capela, e veio para um mundo primitivo, com civilizações primitivas. Portanto, Kardec comenta no item 37. Esta predição, não há contestar, é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porquanto comprova, sem a possibilidade do menor equívoco, que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer. Ou seja, Aldo, quer dizer que Jesus ainda tem muito mais a dizer e a gente não imagina. Não é? Pela razão de que não o teriam compreendido, nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles é que o Mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, os evangelhos fariam referência a tais instruções. Ora, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os sucessores destes não terão podido saber mais do que eles com relação ao que foi dito, ter-se-ão possivelmente enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor, ou dado interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes velados sob a forma parabólica. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidores de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a completação ulterior de seus ensinamentos. O princípio, olha o que ele vai dizer aqui, meus amigos. O princípio da imutabilidade em que elas se firmam constitui um desmentido às próprias palavras do Cristo, sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade. Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino, e ao demais prever não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que por ele fora dito, visto que o Espírito de verdade viria tudo lembrar, e de combinação com Elias restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Portanto, o que nós estamos vendo hoje na humanidade, especialmente aqui no Brasil, é a busca desta verdade. Para atingirmos ou reestabelecer todas as coisas, é necessário passar pelo caos. O caos é necessário para que haja um reestabelecimento de todas as coisas. Estamos nesse processo de transição, estamos nos primeiros segundos de um mundo de regeneração. O que nós estamos vivendo hoje, todos que estão aqui na sala, estamos marcando história, estamos participando dos primeiros segundos. Eu não estou nem falando minutos, não. Eu estou falando dos primeiros segundos da hora zero, do início desse mundo de regeneração. Portanto, esse mundo, ele vai acontecer, o mundo de regeneração nos espera, porque esse mundo de regeneração se inicia no mundo interior nosso, nas nossas moradas internas, que Teresa d'Ávila falava, que Jung abordou,
que Freud abordou, que Lacan abordava, Edgar Morin, no seu conceito de educação, também abordava. Joseph Campbell, o maior mitólogo do século XX, também abordava. E os espíritos vêm abordando que a regeneração ocorre no seu mundo íntimo. É você. Não cobre do outro. Porque o erro humano é cobrar do outro. Cobramos do outro e apontamos o defeito do outro, geralmente quando nós percebemos os nossos próprios defeitos. Quando você aponta o defeito do outro, significa que você tem o mesmo estilo e tipo de defeito do outro. Então, nesse item 38, ele continua dizendo: quando terá de vir esse novo revelador? Pergunta Kardec. É evidente que se na época em que Jesus falava, os homens não se achavam em estado de compreender as coisas que lhe restavam a dizer, não seria em alguns anos apenas que poderiam adquirir a luz necessária a atendê-las para a inteligência de certas partes do Evangelho, excluídos os preceitos morais, faziam-se mister conhecimentos que só o progresso das ciências facultaria e que tinham de ser obra do tempo e de muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, houvera encontrado o terreno ainda nas mesmas condições e não teria feito mais do que o mesmo Cristo. Ora, desde aquela época até os nossos dias, nenhuma grande revelação se produziu que haja completado o Evangelho e elucidado suas partes obscuras, indício seguro de que o enviado ainda não aparecera. Qual deverá ser esse enviado? É um questionamento que Kardec faz. Dizendo: pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois, do contrário, dissera: voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Foi o que eu falei anteriormente. O autoconhecimento, a semente do amor, o despertar do espírito para o terceiro milênio, para uma nova era. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, pois o Consolador, segundo o pensamento de Jesus, a sua personificação de uma doutrina soberanamente consoladora. Essa é a proposta. Então, ele vai dizendo que o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. Consolar. O que vinha a ser consolar? Consolar os aflitos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Quantas lágrimas estão sendo derramadas? O planeta Terra está em luto por conta da pandemia. As dores da alma, os nossos vazios existenciais, as depressões, as crises de identidade. Teremos respostas desses questionamentos com os fenômenos de materialização, os fenômenos de cura, como Zé Arigó realizava, porque foi necessário naquela época, de Dr. Fritz foi necessário naquela época. Hoje, as nossas cirurgias têm que ser cirurgias morais.
São remédios que consola, como João Nunes Maia vai dizer no seu livro, um livreto pequeno, psicografado pelo médium João Nunes Maia, Cirurgia Moral. É um livro de bolso, mas é profundo. São mensagens profundas, cirurgias morais. É o que nós necessitamos para assimilarmos a mensagem do Consolador que todos nós, irmãos em humanidade, estamos chorando e precisamos ser consolados. Então, no item mais adiante, ele diz assim, eu estou fazendo um resumo. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. Pelo contrário, muitos matavam, como Inocêncio III, o Papa Inocêncio III, que foi visitado por Francisco de Assis. Inocêncio III matava em nome de Deus. Era o Papa da guerra. Não é? Ainda mais completo. Eu me perdi aqui agora no texto. O cristianismo não converteu a todos. O espiritismo ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Opa, James, você está querendo dizer que as raízes de todas as crenças converterá a humanidade. O espiritismo é um grande tronco, é um carvalho. A árvore do carvalho chega a viver 4.000 anos. O carvalho, aquele tronco gigantesco, ele tem nódulos, ele tem anéis. Cada um anel de um carvalho tem 120 anos. Se mede a idade de uma árvore pelas suas camadas, pelos seus discos internos. Então o Espiritismo, esse Consolador prometido, é o tronco de um grande carvalho, intocável. A doutrina espírita é incorruptível. Ela é intocável porque ela é divina, como vai dizer Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi o maior espírita da história da humanidade. Ele vivenciou as suas crises de identidade. Paulo de Tarso teve depressão. Paulo de Tarso carregou remorsos porque ele mandou matar cristãos. Ele passou por um processo de revolução no seu mundo íntimo. As cartas de Paulo aos Romanos, quando fala sobre virtudes e bem-aventuranças, ele vai falar da culpa humana e a busca do infinito Pai para diminuir as nossas mazelas humanas. Paulo foi um dos maiores espíritas da história da humanidade. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo, especialmente praticado na Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi a célula máter, eu diria que o primeiro centro espírita cristão da história da humanidade foi a Casa do Caminho, no tempo de João Evangelista, de Tiago, de Simão Pedro, de Paulo, de Barnabé, de Matias e de outros. Primeiro núcleo espírita cristã. Eu sou cristão porque acredito na cristandade da mensagem do Cristo. Então, resumindo, que na próxima semana vamos estudar segundo advento do Cristo. Resumindo, dizendo a seus apóstolos: outro virá mais tarde que vos ensinará o que agora não posso ensinar. Proclamava Jesus a necessidade da reencarnação. Como poderiam aqueles homens aproveitar do ensino mais completo que ulteriormente seria ministrado
como estariam aptos a compreendê-lo se não tivesse de viver novamente? Jesus houvera proferido uma coisa inconsequente se, de acordo com a doutrina vulgar, os homens futuros houvessem de ser homens novos, almas saídas do nada por ocasião do nascimento. Admita-se, ao contrário, que os apóstolos, os homens do tempo deles, tenham vivido depois e que ainda hoje revivem, e plenamente justificada estará a promessa de Jesus, tendo-se desenvolvido ao contato do progresso social. A inteligência deles podem presentemente comportar o que então não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus fora ilusória. Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o Espírito Santo os inspirou, que lhe desnuviou a inteligência, tirou o véu da ignorância, ampliou o estado de consciência dos 500 da Galileia, que foi aquele momento em que os apóstolos falaram línguas estrangeiras, o que nós chamamos de xenoglosia ou mediunidade poliglota. É quando você fala uma língua que é desconhecida e que desenvolveu neles aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão, porém que nada lhe ensinou além daquilo que Jesus já ensinara, porquanto no que deixaram nenhum vestígio se encontra de um ensinamento especial. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao Consolador, a não ser assim os apóstolos teriam elucidado o que no Evangelho permaneceu obscuro até o dia de hoje e cuja interpretação contraditória deu origem às inúmeras seitas que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos. Portanto, eu vou repetir aqui e encerrar para as perguntas. Pentecostes. O dia em que os apóstolos, os 500 da Galileia, os espíritos, os médios, os apóstolos, começaram a receber comunicações psicofônicas em línguas mortas, no aramaico. Eram homens ignorantes, homens sem estudos, não dominavam idiomas, não falavam o seu próprio idioma de forma correta. Imagine falar outras línguas. Eram os espíritos, era uma legião de entidades espirituais que tomou coletivamente aquela comunidade. E aqueles homens pescadores começaram a ser intuído, a ser inspirado pelo fenômeno da mediunidade poliglota. Eu vou ilustrar o que aconteceu em Pentecostes, o que aconteceu com Divaldo na África em 1986. Divaldo, em uma das suas primeiras viagens ao continente africano, em Botsuana, porque em Botsuana você fala 2 idiomas, o inglês e uma língua primitiva africana. É o que nós chamamos de um estilo da mistura do Yorubá, porque há uma diversidade de línguas, de tribos, de regiões na África. E naquele ano de 86, Divaldo estava levando a semente do Evangelho, a semente do Espiritismo em terras africanas.
E ele teria que ter um tradutor, porque Divaldo não falava naquela época o inglês e tão pouco a língua primitiva de Botsuana. E Divaldo começou a falar. E naquele momento que Divaldo proferia a palestra em português, o seu tradutor, eles contrataram um tradutor e o tradutor ia falando para o inglês e para a língua de Botsuana. E Divaldo começou a perceber que algo não estava certo, porque ele falava e as pessoas não reagiam. Divaldo começou a perceber que havia um ruído na comunicação. O tradutor, ele não estava sendo fidedigno da mensagem que Divaldo estava passando, porque o tradutor traduzia do português para a língua de Botsuana. Foi quando, sabe quem apareceu, meus amigos? O espírito que apareceu para ajudar Divaldo? Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, junto com Joana de Ângeles. Viana de Carvalho lhe aparece no meio da palestra e diz assim: Divaldo, jogue uma palavra de efeito. E Divaldo disse assim: eu vou jogar uma palavra de efeito que eu quero ver o que esse tradutor está dizendo. Aí ele jogou uma palavra de efeito e o tradutor, ele dizia o que ele queria. Divaldo falava, a reencarnação é uma lei divina, e o tradutor dava outro sentido. E aí foi que Viana de Carvalho lhe disse: Divaldo, dispense o tradutor. Eu vou fazer a palestra através de você. Sabe o que aconteceu? O espírito de Viana de Carvalho, que foi um dos maiores oradores espíritas no início do século XX, ele foi um grande orador, Viana de Carvalho. Ele começou a falar em inglês. E Divaldo mal sabe o que é black and white, preto e branco naquela época. Ele falava em inglês e às vezes falava na língua primitiva de Botsuana. Durante 1h30, Divaldo falou inglês. 2 idiomas simultâneos, inspirado pelo espírito Viana de Carvalho. Todo mundo entendeu? E o tradutor iria dizer: ora, o senhor me disse que não falava inglês? Eu disse: não falo inglês. Viana de Carvalho, que está aqui ao nosso lado, foi me inspirando. O que aconteceu com Divaldo foi exatamente o que aconteceu em Pentecostes. Foi um derramamento de mediunidade. É o que nós chamamos de mediunidade poliglota ou xenoglosia. A minha experiência na sessão mediúnica no José Pititinga, em Santo Antônio de Jesus. Na sessão mediúnica. Um espírito veio e começou a falar em um idioma que ninguém entendeu nada. E o médium era uma senhora. Depois essa senhora foi traduzindo. A senhora não dominava bem a língua portuguesa, que falar português é difícil. Depois ela foi traduzindo para a gente. Portanto, meus amigos, essa é a mensagem de hoje e eu vou deixar aberto aí para as considerações dos nossos amigos. Enquanto eu bebo um pouco de água. Alguma pergunta? Fabiana colocou aqui uma pergunta. Esse êxodo de Capela pode ser considerado como rebaixamento desses povos, já que a Terra é um mundo mais primitivo? Fabiana, não é? Fabiana? Fabiana. Muitos desses espíritos que foram exilados de Capela, no que nós conhecemos na cronologia do tempo e espaço na Terra, de 5.000 anos atrás, as grandes civilizações antigas, muitos desses espíritos cumpriram a sua grande missão. Eles foram exilados porque estavam atrapalhando o progresso
de sistema de Capela e veio se exilar na Terra num período em que a civilização ainda era muito primitiva. Mas eu posso lhe dizer assim, com toda tranquilidade, que muitos desses espíritos já retornaram à sua pátria de origem. Mas ainda há muitos, entre nós, muitos espíritos de Capela que ainda vivem em pleno século XXI, batendo a cabeça nesses últimos 4.000 anos. E que estamos aprendendo. Como, por exemplo, ele cita aqui, né? Aqui na introdução do livro Prolegômenos Fabiana, ele diz assim: os espíritos de Sócrates, Platão, Fenelon. Isso em 1857. Esses espíritos, Fenelon e Sócrates, Platão, participaram da produção da codificação espírita no século XIX, em 1857. Sócrates e Platão viveram na Grécia há mais de 2.000 anos. Sócrates e Platão, que é da cultura grega, a Grécia foi um desses planetas, dessas civilizações, aliás, conforme está no livro A Caminho da Luz, que eram oriundos, os grandes filósofos de Capela, reencarnaria na Terra e formaria aqueles povos aonde a política, a ética, as leis morais da vida iria surgir na cultura grega. Muitos desses espíritos retornaram, mas Sócrates e Platão, como a gente vê aqui, eles ainda permanecem no mundo espiritual neste verdadeiro intercâmbio para ajudar a humanidade. Eu vi alguém colocando uma mensagem aí, Graça, mas eu não percebi direito. Foi Lígia. Lígia colocou: boa noite. James, não seriam os crentes na reencarnação hoje o mundo de Capela? Não. O livro Edgar Morin, Os Exilados de Capela, não é? E especialmente o livro A Caminho da Luz, ele fala que essas civilizações, os povos arianos, os índios europeus, são civilizações, são espíritos que muitos deles já retornaram ao seu planeta de origem. Esses evangélicos que estão aí, eles estão, como é que eu posso dizer assim, de certa forma registrado no livro Perturbação Espiritual de Filomeno de Miranda. E que ele vai dizer que muitos desses irmãos evangélicos que ainda estão de forma equivocada são aquelas figuras que se equivocou, que vendia as indulgências. Esses não são perfil dos capelinos, sem sombra de dúvida, não tem nada a ver. Mas são pessoas, são espíritos que viveram e ainda têm que aprender nas suas futuras sucessivas reencarnações o que é a espiritualização sem as vendas de indulgências. Na época de Lutero Calvino, no período das cruzadas, as pessoas que vendiam indulgências, as pessoas que barganhavam, porque esses espíritos de capelinos, eles estão em outro patamar de evolução. Como eu disse, muitos de nós ainda estamos aqui, mas já adquirimos uma percepção de espiritualidade maior. O que eu posso dizer a vocês assim, com toda, tranquilidade, pelo fato de nós estarmos adentrando essa nova doutrina espírita, já é um ponto muito grande na nossa evolução. Não é que o espiritismo seja melhor do que as religiões e a humanidade, mas é uma doutrina que lhe dá respostas de forma clara e que você tem uma fé raciocinada. Esses religiosos, esses evangélicos, um dia eles terão a mesma
percepção de que nós vivemos em humanidade em busca de espiritualidade e não de religiões, e sim religiosidade. James, meu amigo, que palestra foi essa hoje, viu, meu irmão? Que inspiração hoje você. Todos os dias você está inspirado, mas hoje, pelo amor de Deus. Quem é esse espírito que está falando aí que eu não estou vendo aqui? Quem é? Newton. Hein? É Newton Barreiros. Parece que é uma voz do além que está aqui na sala do... Meu amigo Newton, a doutrina espírita, que eu diria a doutrina cósmica, ela é uma filosofia consoladora. O problema humano, Pietro Baldi, me fugiu o nome dele, eu vou pedir ajuda aos universitários. Leon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. O nosso problema é essa questão da dor. É a dor que nos impulsiona em busca da nossa consolação. Quem vai lhe consolar, Newton? Quem vai lhe consolar, Graças? Quem vai lhe consolar, Teresa Souza? Quem está lhe consolando, Nádia? Quem está lhe consolando, Solange? É James? É Maria? É José? É Francisca? Esse consolador é a mensagem incorruptível da doutrina dos espíritos que vai consolar a você mesmo. Não adianta você ir para o divã. Eu sempre comento, se Freud e Milton, junto com Jung, Carl Gustav Jung e Freud, resolvesse colocar uma clínica de psicanálise no segundo andar do prédio Pituba Park Center, que ali tem várias clínicas de psicanálise. E aí Jung e Freud coloca lá numa plaqueta. Dr. Freud e Dr. Jung. Psicanálise e psicologia analítica. E se Jung hoje e Freud fosse receber nós como paciente, Jung e Freud iria dizer, gente, a humanidade não aprendeu, porque o problema não é sentar no divã. O problema é você mesmo. Quando Nietzsche chorou, é uma ficção. Nietzsche foi para o divã de Freud. Um dava parafuso na cabeça do outro. E Freud dizia a Nietzsche, olha, o seu problema é você é temperamental. Olha, não adianta, você vai levar o resto da vida fazendo psicanálise, mas não vai resolver. O seu problema, agora James está dizendo, à luz da percepção espiritual que nós estudamos. O seu problema, você só vai resolver o seu problema de conflitos nas suas sucessivas reencarnações. Cada reencarnação que você tiver, você vai diminuindo os seus conflitos íntimos. E essa diminuição, ela vai sendo consolada de dentro para fora, porque não adianta você ir para fazer psicanálise, não adianta você frequentar religiões, se você não se auto-permitir a assimilar, a aceitar do seu mundo íntimo a necessidade de transformação. Foi por isso que Jesus disse a Simão Pedro. Simão perguntou, mestre, o que é que a gente deve fazer para perdoar? Porque o problema da humanidade, o único problema da humanidade, desde aquela época de Agamenon, não é? Por causa da beleza de Helena de Troia. Helena de Troia, se Newton encontrasse com a Helena de Troia, Newton ia ficar de quatro, porque a Helena de Troia, ela inspirada pela a deusa da discórdia, que era a deusa Íris. A deusa Íris era que influenciava a deusa da discórdia.
E Helena de Troia magnetizava pela sua beleza os homens. Os reis daquela época da Grécia caíam aos pés de Helena de Troia. Então, pensando dessa forma, a gente percebe que o problema nosso é a questão de não perdoar. Aí, Agamenon, junto com seu irmão Menelau, invade Troia, destrói Troia, por espírito de vingança. Porque Menelau, o rei Paris, vai visitar Esparta e rapta a esposa de Menelau. E com espírito de vingança, ele vai sitiar Troia durante 10 anos. E não perdoou. Então o problema da humanidade é o perdão. Qual foi a palavra-chave que Jesus mencionou nos últimos segundos da sua existência na terra? Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então, quando Jesus responde a Simão Pedro, mas, ô Rabi, o que é que eu devo fazer para perdoar? Ô Simão, você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, de forma incondicional. O perdão está associado às nossas doenças. As doenças humanas, o problema da humanidade são doenças que estão associadas às mágoas, aos ressentimentos. Em 2009, eu fiz uma palestra de encerramento na cidade de... Tomara que não tenha ninguém aqui da sala que seja lá de Xique-Xique, mas eu não vou dizer o nome da pessoa. Mas foi lá em Xique-Xique, eu estava encerrando o aniversário da Semana Espírita, do Centro Espírita de Xique-Xique, e o tema era o valor terapêutico do perdão. E no final, eu dizia que para perdoar requer maturidade psicológica individual de cada um de nós. Cada um tem o seu tempo de maturidade para perdoar. Eu falava isso, o auditório lotado. E eu dizia que o perdão, se você guardar mágoas, ressentimentos, você vai desenvolver cardiopatias, doenças emocionais, que eclode em doenças físicas. Então, mágoas, ressentimentos está relacionado a não perdoar. E eu falava isso na palestra. Para minha surpresa, uma jovem de uns 35 anos levantou-se e eu fiquei parado. Ela interrompeu a nossa palestra e me disse publicamente: o senhor está falando sobre perdoar porque não foi com o senhor. Veja bem, ou seja, na cidade de Xique-Xique, uma cidade que todo mundo sabe a vida de todo mundo, ela se expôs. Aquele infeliz me largou. Eu era noiva, entre namoro e noivado, 10 anos. Ele me largou e fugiu com a mulher que tem o dobro da minha idade. E o senhor quer que eu perdoe aquele infeliz que me largou depois de 10 anos? Porque não foi com o senhor. Ela interrompeu a palestra. Isso já aconteceu 2 vezes comigo. Uma lá em Xique-Xique e outra no encontro fraterno de Salinas da Margarida, lá no Hotel Fazenda. E que teve um homem que se revoltou quando eu falei isso. Eu disse: meu senhor, eu já vivi essa experiência. Eu sei muito bem o que é viver essa situação. Mas eu deixo claro, se o senhor ainda carrega mágoas, ressentimentos, o senhor vai adoecer e vai atravessar a vida inteira doente. Então o problema da humanidade, das nossas doenças, está associada a não perdoar. O valor terapêutico do perdão é muito apresentado. É um seminário que eu fiz há alguns anos, baseado no livro de Dr. Francisco Cajazeiras, que fala sobre isso. E a doutrina espírita é esse consolador que vai amenizar as dores da nossa alma, como vai dizer o Espírito Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo, sobre a imensidão dos sentidos.
Ele fala sobre isso e foi a palestra que eu fiz recentemente sobre a imensidão dos sentidos. Portanto, meus amigos, a hora avança e eu vou pedir ao nosso amigo Newton para que ele faça... Eu não estou vendo o Newton aqui na imagem de Newton. Cadê ele? Porque a câmera dele está fechada, Jay. Ele não quer aparecer por quê? Aí, ó. Mas antes de Newton fazer a... Com licença, viu, Newton? Eu quero parabenizar James pela palestra de terça-feira, representando a Casa do Caminho. Foi Francisco, o Sol de Assis. Parabéns, viu, James? Obrigado. Você estava muito inspirado, muito bem. Obrigado, Graça. Então assista lá a palestra que está aí no canal da Casa do Caminho. Assim seja. Obrigado, Newton. Obrigado a todos os irmãos, a Anderson, a todos vocês. Que sejamos sempre agraciados pela divina presença dos mensageiros do mundo maior que tem nos assessorado. Todos nós somos contemplados pela presença desses espíritos iluminados que se encontram em nossas residências, especialmente a nossa irmã Beatriz, que participava conosco aí do grupo de estudos, mas se afastou por conta de força maior. Essa semana a mãe dela desencarnou. Beatriz é uma grande companheira, trabalhadora da Casa do Caminho, e a mãe dela desencarnou na quarta-feira. Ela ficou muito sentida, foram algumas semanas hospitalizada, e eu comentava com Beatriz que essa doutrina de Jesus é que nos consola, e eu comentava com ela que a gente nunca deve dizer adeus, mas sim até breve, porque os nossos entes queridos que partem, amanhã nós nos reencontraremos. Eu não tenho dúvida disso. Eu sempre digo a Graça está aqui na sala, Graça Falcão. Eu sempre digo a ela que a gente aprende a dizer até breve, porque amanhã eu tenho certeza que nós vamos nos reencontrar. Não sei se será no mesmo andar, porque muitos de vocês certamente poderá estar em outros andares acima do que eu ficarei, né? Muitos estão acima de mim. Então, são essas mensagens que a gente deixa para Newton no ano passado com o desencarne da sua mãe, do seu irmão e de muitos que estão aqui na sala, que teve um ente querido vítima do Covid-19, e que a gente tenha, conforme essa mensagem de hoje, o Consolador prometido, né? Ele veio consolar esse momento de luto individual, de luto coletivo que estamos passando. Eu comentava ontem no programa O Evangelho com Emmanuel, lá do programa Estação da Luz. É um programa de 30 minutos que vai ao ar 11 da noite. Eu falava de esperança e luz, e que o Evangelho de Jesus é essa esperança, essa luz para a humanidade. Em que acreditar? James, eu estou perdendo as minhas crenças, a minha fé, por tudo que está acontecendo. Não pense assim. São os momentos que nós estamos sendo mais testados na inteireza do nosso mundo íntimo. Esses são os nossos testemunhos de fé. Muitos que estão aqui na sala estão passando dificuldades, desempregados. Minha mãe comentava comigo ontem, porque eu estou aqui em Dias d'Ávila, ela foi no supermercado, uma senhora com um filho de 6 anos ao lado, ela vendendo máscaras, e disse: minha senhora, compre essa máscara por R$5 para eu levar um alimento para a minha família, porque nós estamos passando fome.
E minha mãe, ao ver aquele relato, viu desespero. Então, o que é que pode nos consolar hoje? Essa doutrina que vai alimentar as nossas dores íntimas. Como o Hamed falava, né? O Espírito Hamed, que é o mentor espiritual de Francisco Espírito Santo. As nossas dores. Mas há uma imensidão de sentidos no nosso mundo íntimo. Há quem procurar para ser consolado. Não é Graça, não é Gildete, não é Vivaldo, não é Alessandra, não é Fabiana, não é Jaguaracira, não é Rafael, não é Clara, não é Gildete, não é Glória, não é Anderson, não é Solange, não é ninguém que vai te consolar. Mas é você mesmo. Por mais que a gente diga palavras edificantes, mas você tem que se permitir a mudar. Que dói. A mudança da luz, esse é o remédio que realiza as nossas cirurgias morais. Muita paz, meus queridos irmãos. Tenhamos um excelente dia, que possamos refletirmos ontem, hoje e amanhã por tudo o que nós estamos aprendendo. Gratidão, muita paz. Namastê. Um abraço. Agora vou tomar café. Opa! Tchau, um abraço. Valeu. Boa noite. Um abraço.